Sejam muito bem-vindos. Aqui quem vai estar com vocês é a Vivian, sou aqui do Rio de Janeiro. Vamos hoje falar sobre o social. Então, todo mundo está me ouvindo bem? Caso tenha algum problema, tem as instruções de como ativar aí o som. Peço, por favor, para que todo mundo se conecte com o nome e e-mail para poder receber esse material no final do treinamento, tá? A gente está vendo aqui algumas pessoas que participaram ontem também, legal o interesse, sejam muito bem-vindos aí, espero que a gente possa estar somando mais um pouquinho sobre esse assunto que é o social, tá? Hoje, o nosso foco é falar dos principais impactos, falar o que é o e-social, a visão geral do e-social. E hoje o nosso foco é falar mais sobre o cadastro dos funcionários. Hoje a gente tem aqui pessoas também que não são ainda nossos clientes, então a gente quer dar uma visão geral de como a gente está atuando, como o nosso produto está se enquadrando, quais as soluções a gente já oferece para poder melhorar facilitar o envio dessa obrigação que vai ser tão pesada aí, que vai estar entrando em vigor no próximo ano, tá? Então, no final, após a apresentação, a gente abre para o chat. Então, se ficar alguma pergunta, formulem aí a pergunta que no final a gente abre para o chat, abre para perguntas e a gente consegue interagir. Tá legal? Vamos iniciar então. Então, o que é o E-Social? Ele é esse projeto grandioso do governo federal que ele vai unificar e padronizar, né, o envio das informações de todas as empresas e armazenar em um único ambiente do E-Social. Então, ele vai possibilitar que os órgãos participantes do projeto recolham essas informações. Então, nele vai estar armazenadas as informações da Caixa, do INSS, da Receita, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho, e cada órgão vai ter acesso à sua fatia de informação. Por exemplo, haverá uma divisão dentro do ambiente em que a Caixa vai conseguir pegar as informações pertinentes a ela, o INSS vai conseguir pegar as suas informações, a Receita, a mesma coisa. Então, vai estar todas as rotinas que a gente realiza mensalmente, diariamente, vai ser feito um único envio para o e-social e de forma padronizada, através de um único canal. Então, qual é o grande objetivo do e-social? Para o e-social, a gente divide em 3 classificações os objetivos, né? Primeiro é para o trabalhador. Para o trabalhador, é garantia de direito. Isso é fato que vai acontecer, porque a gente parte pela admissão. Se a pessoa vai começar amanhã na sua empresa, hoje ela já tem que estar enquadrada, já tem que estar admitida e se acontecer qualquer coisa, ela já tem garantia total dos direitos trabalhistas dela. Então, o trabalhador, ele cresce com uma garantia de direitos muito grande mesmo. Para vocês, para o empregador, para a empresa, o objetivo é a prestação única de informação, realmente, você não vai precisar ficar prestando a mesma informação para diferentes órgãos diversas vezes, até com informações repetidas, e a simplificação de processos. Mas a simplificação a gente não precisa também ficar muito feliz, né? Que não é que vai diminuir a carga que existe hoje. A carga que existe hoje para informação trabalhista, previdenciária, ela continua a mesma. Ele apenas vai simplificar o modo de envio, porque o modo de envio vai ser através de um único canal. Então, isso vai ficar mais simples, mas não com uma carga menor. A carga continua a mesma, tá? Até porque o E-Social ele não muda lei nenhuma, ele não muda nada que já existe hoje. Ele só vai buscar mesmo a padronização. E para o governo, ele vai ter um maior poder de fiscalização. Se a gente parar para pensar, o E-Social ele vai funcionar como um próprio agente fiscalizador, em que você está se denunciando, se autuando, porque a empresa que vai passar as próprias informações para o governo fiscalizar. Então, você está passando um XML, um arquivo, você está assinando embaixo daquilo que você está enviando. Então, o governo vai ter um poder de fiscalização muito grande para poder exigir o cumprimento das obrigações de melhor forma. E com isso, eles visam, né, diminuir a inadimplência, diminuir a redução de erros, que hoje, como você tem diversas informações, acaba tendo muito erro. Você
declara para o CAGED de uma forma, para o CEFIP de outra, né? E também o que eles querem muito é diminuir a sonegação e fraudes, né? Aqui a gente elencou algumas das principais obrigações acessórias que serão substituídas. Então, a gente tem, por exemplo, a CEFIP, o CAGED, que são mensais, a DIF e a RAIS, que são anuais, guia de fundos de garantia, assinar carteira de trabalho, livro de registro, gerar termo de seguro-desemprego, MANAD, geração do CAT, PPP. Então, todas essas obrigações acessórias serão gradualmente substituídas com a entrada do e-social. Tudo isso vai ser centralizado no e-social, e o e-social que fará o envio das informações para o seu determinado órgão. Por exemplo, o CAGED. Se você, no momento que a pessoa vai ser admitida, você tem que enviar a admissão dela, o seu CAGED vai ser diário. Você tem uma admissão, você informou ao e-social, ele já tem a informação dessa admissão. Demissão, a mesma coisa. Então, essas informações elas vão acontecer em tempo real. Então, todas essas obrigações acessórias aqui serão gradualmente substituídas após a entrada do e-social. Tá? Então, hoje o que a gente vê muito é o impacto na gestão empresarial, na cultura da empresa mesmo. Porque o e-social, como a gente já mencionou, ele não altera nenhuma lei. Só que ele promove impactos diretos em diversos processos da empresa. Por exemplo, a comunicação direta, a comunicação vai ser direta com várias entidades. Então, é imprescindível a aproximação entre algumas áreas da empresa, para poder todas as áreas saberem da necessidade de atender esses prazos estabelecidos. Hoje, o DP já é responsável por grande parte das informações, só que não é exclusivo do DP. Essas são as principais áreas de envolvimento para o e-social. A gente tem a parte do DP, que é toda a parte de folha de obrigações acessórias. Dentro do RH, o que a gente menciona como primordial? A gente vai citar mais à frente sobre a qualificação cadastral, que é para entrar com o funcionário, ele tem que estar com o CPF, com o PIS, data de nascimento, com o nome completo, tudo correto. Então, o RH, no momento que ele vai efetivar um candidato, tem que fazer parte do processo seletivo dele, fazer essa qualificação cadastral. Dá para efetivar um candidato com a qualificação cadastral já feita. A parte médica, a gente tem eventos que são exclusivos do médico, que é toda a parte do ASO, da monitoramento de saúde, o PCMSO. Então, por exemplo, a parte médica ela é imprescindível. Você não consegue mandar uma admissão sem o ASO admissional. Você não consegue mandar uma demissão sem o ASO demissional. Você não consegue mandar um retorno de afastamento sem o ato de retorno ao trabalho. Então, a parte médica ela se torna imprescindível para o e-social, junto com a parte de segurança. Segurança, então, tem diversas tabelas que visam só a parte de segurança. Por quê? O que a segurança ela tem que passar as informações? A informação de aposentadoria especial, de exposição, insalubridade, periculosidade, de condição de ambiente de trabalho, toda a parte do PPRA, do LTCAT, que é você parametrizar a questão da exposição de agente de risco e validar se está pagando essa insalubridade ou não. Então, toda essa parte ligada ao PPP, o PPP se tornou parte integrante do social. Então, toda essa parte, ela vai ter que estar sendo enviada através dos eventos no social, tá? Então, uma parte que hoje muitos clientes, né, acabam não utilizando muito no sistema, que também é uma parte que a gente tem que focar bastante, que é trazer o técnico de segurança do trabalho para entender a sua importância dentro do projeto, tá? E a parte contábil é a parte desoneração da folha de pagamento, retenções, toda essa questão dos débitos da folha de pagamento é a contabilidade que vai informar, os créditos, desculpa, é a contabilidade que vai informar. Para isso, tem também o FD Reinf, que é um novo módulo do e-social que está entrando em complemento, é um novo módulo do SPED, que está entrando em complemento ao e-social, que é onde vai tratar toda essa parte de retenção, empresas enquadradas na desoneração,
as retenções na fonte de imposto de renda, tomadores de serviço, toda essa questão vai ser tratada no FDREINF e vai ser de uso do setor contábil, tá? Então, se por social dar certo, a primeira coisa que a gente sente que tem que ter na empresa é a quebra de paradigmas mesmo. Cada setor saber da sua importância, da sua necessidade e tá atento aí ao seu prazo, tá? Então, qual o cronograma de implantação? Se o seu faturamento no ano de 2016 foi superior a 78 milhões, você começa em janeiro de 2018, tá? Essa informação a gente consegue no balancete contábil, tá? Então, é solicitar ao contador para emitir o balancete anual de 2016 e verificar o total das suas receitas. Essa é a coisa que você já termina aqui, já verifica para saber o seu início quando é. E todas as demais faixas começam em julho de 2018. As duas já não tem tanto tempo assim, né? Quem começa em janeiro, a gente tem que começar a trabalhar desde já. Mas quem começa em julho também não é tanto tempo assim, a gente já tem que começar a trabalhar efetivamente também. Então, qual é a visão geral do e-social? O e-social ele se divide em 3 grandes grupos. São os eventos iniciais de tabela, que juntos somam 11 arquivos. O que é o evento inicial? O evento inicial é quem é você se apresentar ao e-social. É dizer o nome da sua empresa, a razão social, qual é o seu CNPJ, essa é a sua apresentação inicial. Os eventos de tabela, eles servem para padronizar todas as folhas do Brasil. Por exemplo, você tem aí, cada um tem o seu evento, cada um tem a sua função, mas com o seu próprio código específico. O e-social, ele ditou os próprios códigos e tabelas específicas do e-social, onde a gente tem que relacionar toda a nossa folha de pagamento com os códigos específicos deles, tá? Então, tudo que a gente possui hoje com código, tem código para o CAGED, tem código para o e-social, a gente não consegue aproveitar nada, né? A gente vai ter que pegar e fazer o link, a correlação com o código específico que o e-social está determinando. Então, essas são os cargos iniciais de tabela. Os eventos não periódicos, o que são? É aquilo que não é obrigatório acontecer. Você pode ter uma admissão, você pode ter um afastamento, você pode ter uma rescisão, mas não é obrigatório, ele não vai exigir esse envio. Então, eles somam 21 arquivos de coisas que podem acontecer dentro do seu mês. E os eventos periódicos, que é o envio da sua folha de pagamento em si, o envio do fechamento da folha, ele vai pegar e vai enviar esses 12 arquivos, tá? Então, juntos, o e-social, ele tem 44 arquivos e com um total aproximado de mais de 2.500 campos. Então, são essa infinidade de campos que vão ter que ser tratados e verificados se já estão no layout correto do e-social. Ele tem também 26 tabelas, que são questões mais específicas que serão geradas, por exemplo, são a tabela de rubricas que você tem que associar aos eventos, que são o que ficou com uma extensão muito grande, eles separaram em tabelas específicas, tá? Então, são coisas que esse manual do e-social vocês também conseguem baixar no site do e-social, com a nomenclatura direitinho, de analisar essas tabelas, essas informações. Então, o que a gente considera que são os principais desafios do e-social? Bem, falando sobre legislação, o governo ele não prevê nenhuma alteração na legislação atual. Mas o que a gente tem que analisar é se a gente trabalha de acordo com a legislação. Porque hoje muita coisa já não é aceita, já não é permitida. Só que a gente acaba já ficando tão acostumado a trabalhar com esse jeitinho que às vezes você não percebe que não está de acordo. Então, é realmente rever a sua cultura, rever dentro de casa como está a arrumação, se já está atendendo a legislação e tentar fazer já a alteração dessa cultura mesmo, tá? Processos. Então, as empresas elas já têm que identificar quais são os processos considerados críticos e redefini-los, atendendo essas exigências do social. Então, o que a gente já viu dos impactos
Será que a sua parte médica já está enquadrada? Será que a sua parte de segurança já está toda dentro do sistema? Será que você já segue já consegue fazer sua admissão com um dia de antecedência? Será que todos os documentos já chegam na sua mão com esse prazo? Então, essa parte dos processos internos que a gente tem que rever para ver se hoje, se o social fosse hoje, você já estaria pronto? Né? A parte de sistemas e infraestrutura. Então, é preciso avaliar a aderência das aplicações utilizadas em cada processo. Pode ser que com o que você trabalhe hoje não seja, você não consiga, seja necessário você adquirir novas ferramentas de trabalho, atualizar aplicações. Tem que verificar como funciona, por exemplo, o meu médico é externo. Mas como vai ser o envio? Você vai trazer para dentro de casa? Vai fazer o lançamento por alguém do DP mesmo? Ou do RH? Então, analisar de onde parte cada informação sua. E as pessoas, né? Que é o recurso humano seu mesmo. Cada profissional vai ter que estar capacitado e conscientizado da importância do projeto. Você pode ter uma funcionária que só faz o cadastro, mas essa parte se tornou primordial. Então, cada pessoa tem que entender a dimensão do projeto e estar conscientizado mesmo. Então, essa parte de conscientização, ela é muito importante para cada um saber da importância da sua informação mesmo. Tá? Então, a qualificação cadastral, o que é? Ela é a validação do seu funcionário. No Globos, a gente já tem disponível o envio da qualificação cadastral já há bastante tempo, onde a gente já oferece para fazer essa consulta por lote. Pela web, você consegue entrar no site do social e fazer uma consulta simultânea de até 10 trabalhadores. Entrar lá e digitar os dados da pessoa e consultar. Mas pelo sistema você já consegue entrar e fazer gerar o arquivo de envio. Então, esse envio a gente vai dar o up lá no site do social e eles retornam em até 48 horas. Então, não tem limite de consulta. O número de funcionários que você tiver na sua base hoje, ele já faz a consulta completa. Para isso, você já tem que ter o certificado digital válido. Para o site da social aceitar esse módulo em lote, ele valida pelo certificado digital. E como é o cruzamento desses dados? Ele vai cruzar nome completo, data de nascimento, CPF e PIS. Então, o acatamento desse evento social depende dessa consistência cadastral. Porque, por exemplo, a gente viu que a gente vai unificar aí diversos órgãos, né? A gente vai unificar diversos órgãos e a gente vai dar, por exemplo, um exemplo clássico, uma mulher que se casa. Ela vai na Caixa Econômica e altera o nome dela, mas não vai na Receita Federal. Então, na Caixa Econômica está o nome de solteiro, dá o nome de casado, e na Receita Federal está o nome de solteiro. Quando você for fazer a qualificação cadastral, que é verificar como está a consistência desses dados em todos os órgãos, vai dar erro. Então, alguns casos, o arquivo de retorno, você processa no Globos, ele já vai te dizer o que está errado. Dependendo do erro, você, como empresa, já consegue acertar. Agora, dependendo do que for, o próprio funcionário vai ter que se dirigir a uma agência e fazer esse acerto. Então, é uma questão que você não depende só de você. Então, quanto antes você conseguir ter esse retorno da qualificação melhor, porque se chegar no momento de entrada da social e você não tiver com o seu funcionário qualificado e tiver com erro, ele não vai ser aceito. Você não vai conseguir entrar com esse funcionário no e-social, tá? Então, essa é a página do e-social. Então, aqui você consegue fazer online, que é fazer a digitação, e fazer em lote, que é fazer a consulta através do arquivo texto. O que eu comentei antes sobre o RH é, a partir do momento que você tiver qualificado toda a sua empresa, os novos funcionários vão ter que ser verificados aqui antes de os novos candidatos, desculpa, antes de serem efetivados, eles têm que ser qualificados. Então você tem que receber um funcionário, um candidato já qualificado para se tornar seu funcionário. Você não pode, se a admissão da pessoa é amanhã, receber hoje e perceber hoje que ele está com problema na Caixa Econômica, que ele está com problema na Receita. Então, essa é uma etapa que tem que fazer parte do seu processo seletivo
para você já receber um profissional apto a ser contratado. Legal? Aqui a gente elencou os principais pontos de atenção do e-social, que são as coisas que terão mais alteração, que a gente está despertando mais atenção. Para a gente citar rapidamente, e alguns bloqueios, e vários bloqueios desse, o sistema já vai realizar a partir da entrada do e-social. O primeiro aí é a admissão, que a gente já cita bastante, né? Que o envio é até o dia anterior, você não consegue mandar uma admissão no próprio dia, e você consegue começar a enviar com até 30 dias de antecedência. Então, 30 dias antes, você já consegue começar a enviar o arquivo de admissão. Caso tenha desistência, a pessoa não conseguiu, a pessoa desistiu da vaga, você consegue fazer o cancelamento dessa admissão sem problema nenhum, tá? Não é possível sem PIS. Então, para isso, eu tenho o PIS online, que você já consegue pegar e vai fazer essa admissão, esse PIS na hora, para você já conseguir cadastrar o cara com o PIS direitinho. O sistema, a partir da entrada do e-social, já vai fazer o bloqueio. Então, você já não vai mais conseguir entrar com a data de admissão retroativa no sistema. Isso a partir da entrada do e-social já vai fazer esse bloqueio, tá? O e-social, o que é o e-social, né? Nada mais é do que uma folha de pagamento digital, onde você vai alimentar o software e o software vai alimentar o e-social. Então, ele vai trabalhar paralelo. Então, o que o Globus ele vai fazer? Ele vai gerar XMLs o tempo todo. A qualquer atividade que você faça no sistema, você não vai ter uma opção de gerar XML. Não. Você admitiu a pessoa, ele já vai gerar o XML. Cada atividade, cada rotina que você realiza já vai estar atrelada ao seu respectivo arquivo e o sistema já vai fazer esse envio para você em tempo real, tá? Você consegue fazer cancelamentos, consegue fazer retificações. Isso porque a gente vai oferecer o gerenciador de protocolos, onde você vai ter armazenado todos os seus protocolos, todos os seus recibos de entrega. Então, tudo isso você já vai ter armazenado e você consegue fazer alterações a qualquer momento. Tá? Então, a transmissão ela vai ser bem discreta, você não vai perceber esse envio, mas não vai ter essa preocupação com o nosso software. Tá? Então, alteração cadastral. Como o e-social ele funciona como uma folha de pagamento digital, eles prezam muito o cadastro está correto. Mas a alteração cadastral não depende de você, ele depende do ato do empregado. Se o cara se mudar, mas não vier aqui te falar que ele se mudou, para você não tem como saber, né, que essa pessoa teve uma alteração cadastral. Então, o que a gente orienta? Conscientize, faça regulamento interno, faça uma ficha de atualização cadastral junto com a entrega do contra-cheque, com a entrega de um benefício. Vamos tentar iniciar o e-social com as alterações o mais corretas possíveis para todos os ativos e afastados, tá? Desligados não serão enviados para o e-social. Aviso prévio. A comunicação do aviso prévio é de 10 dias. Tanto o aviso prévio da empresa para o empregado, como do empregado para a empresa, tá? Então, você não consegue enviar aviso prévio com data retroativa. Se o aviso prévio for com data de hoje, você tem até 10 dias para fazer esse envio. O desligamento. Se você disse aqui no desligamento que é um aviso prévio trabalhado, ele só vai aceitar se ele tiver recebido no prazo correto o evento de aviso prévio, tá? Então, o desligamento em si é o mesmo prazo da rescisão. Dia seguinte, em caso de aviso trabalhado, 10 dias corridos em caso de sem justa causa, é o mesmo prazo. O e-social não alterou o prazo de nada, ele só cumpre a exigência mesmo dos prazos, tá? A parte de controle de cotas. Uma vez que dentro da admissão da pessoa, você já disse que ela é deficiente, que ela é um jovem aprendiz, você já classificou a situação da pessoa dentro da admissão. Então, você já está evidenciando para o social a sua cota. Você mesmo já está dizendo se você está dentro ou não. Então, fica muito mais evidente, tá?
A parte do trabalhador temporário, se você utiliza aquela mão de obra temporária por 3 meses, renovável por mais 3 meses, você já tem uma série de informações que são obrigatórias também no envio. A parte de contratação de estrangeiros, quando se você tiver um funcionário estrangeiro, é uma série de informações que ele exige para contratar estrangeiro. Então você tem que informar uma gama de informações muito maior para colaboradores, estagiários e autônomos. Na verdade, eles são tratados praticamente como funcionários, com a mesma gama de informações. Hoje a gente utilizava muito basicamente o cadastro de colaboradores e autônomos e estagiários. Então agora você tem uma gama de informações muito grande, e inclusive quando for estagiário, quando você marca lá um estagiário, você tem que dizer quem é o supervisor do estágio, o CPF do supervisor do estágio, você tem uma série de informações obrigatórias para você ter esses tipos de trabalhadores aqui, tá? A parte de férias, lá no início do E-Social, eles exigiam o envio do aviso de férias. Isso já não é mais exigido, você não precisa mais enviar o aviso de férias, só mesmo o gozo no final do mês, tá? E as férias, ela é levada como afastamento. Então, se o cara tá de férias, você não consegue mandar nenhum evento para ele, só óbito. Fora isso, você não consegue mandar mais nada. Os afastamentos, eles têm uma série de exigências também. Os prazos são os mesmos, mas atestado médico você passa a considerar como afastamento. Se for um atestado médico por doença, você tem que enviar como afastamento, tá? E se for um retorno de afastamento, você tem que estar atrelado ao ASO, ao exame médico de retorno ao trabalho. Tá? Você não consegue retornar um afastamento sem ter feito o exame médico. Vocês veem como ele começa a linkar muitas coisas? Então, por exemplo, emenda férias em afastamento. É muito comum a pessoa que volta de licença maternidade e já emenda nas férias. Hoje, você já não vai conseguir emendar. Por quê? Se a funcionária retornou de licença maternidade, ela precisa fazer o exame médico de retorno ao trabalho, sabe? Você tem que receber, ver se está apto. Aí você precisa calcular as férias dela, pagar para ela poder entrar de férias. Isso é 2 dias antes. Então, você vai precisar de pelo menos 3 dias entre o afastamento e as férias dessa pessoa. Então, a emenda fica muito mais evidente. Você não consegue mais fazer, tá? A parte do exame médico, então foi consolidado num evento chamado Monitoramento da Saúde do Trabalhador, o envio de todos os exames, admissional, demissional, retorno ao trabalho, periódico, todos eles têm a validade do seu respectivo evento. Então, a admissão vai estar verificando se é admissional, o desligamento, tudo isso vai estar validado e a gente tem que estar com o PCMSO dentro do sistema para fazer esse envio. A parte do segurança, que é o PRA, o LTCAT, então, cabe à empresa especificar os fatores de risco, as medidas de controle, a prestação de serviço em condições insalubres, perigosa, cabe à empresa dizer se o trabalhador entrou, mudou, teve saído alguma exposição de risco. Então, todas as informações vão ter que estar dentro da parte de segurança do trabalho, tá? Toda a parte que a gente falou antes em segurança. A parte de folha de pagamento. Vai ser enviado um arquivo para cada trabalhador, tá? Então, se você tem uma folha com 1.000 funcionários ativos, você vai ter 1.000 XMLs. O que isso vai facilitar? O momento de retificar. Hoje a parte de retificação é bem pesada, né? Você retificar uma CFIP, você tem que refazer a empresa toda. Então, se você precisar retificar, ele já vai pegar e você vai retificar só aquela pessoa que está com problema, então vai ficar realmente bem mais fácil a retificação aí quando a gente tiver tudo enquadrado no E-Social, tá? O prazo é o mesmo, até o 7 do mês seguinte, antecipando em caso de expediente bancário. E, independente da prática da empresa, essa parte de fechamento, de data de fechamento de folha, a legislação hoje, tá? Ela já prevê o fechamento dos fatos geradores
do primeiro dia do mês até o último dia daquela competência. Então, o que a gente entende? Que todos os eventos devem ser lançados e enviados no prazo legal. Ele não permite fechamento de folha no escuro. Se você analisar as rubricas disponíveis, você não tem como pagar uma hora extra do mês anterior, um feriado do mês anterior. Então, hoje, o E-Social ele não aceita que você feche no escuro, tá? A geração automática de guias, como ela funciona na prática? Hoje você não vai ter mais como validar, como hoje a gente valida o Cefip, a gente valida o FGTS, a gente consegue simular os valores. Não, a gente vai padronizar os seus eventos, fazer uma correlação com as rubricas do E-Social, fazer uma correlação com as incidências, e no momento que você envia a sua folha, você já vai ter o retorno da sua guia. Você só vai entrar lá no DCTF Web para pegar a sua DARF, ou no ambiente da Caixa para pegar a sua guia de FGTS, e você já vai pegar esse valor automático. Você não consegue mais simular ou manipular seus valores depois do envio da sua folha. Então, você enviou a sua folha, pegou a sua guia. Você não tem mais a possibilidade de simular esses valores. E os processos que serão enviados para o E-Social são apenas os processos administrativos e judiciais. Somente. São aqueles processos que têm algum impacto tributário, que altere alguma tributação sua, que altere alguma cota, que altere alguma legislação sua, tá? Os processos administrativos e judiciais somente. Então, trabalhista e civil não entram no E-Social por enquanto, nesse primeiro momento. Eles têm projeção de fazer o envio mais para frente, essa parte de trabalhista, tá? Então, hoje a gente tem uma parte específica, a parte trabalhista não entra nada aqui. Então, esses são alguns, tá, gente, dos principais pontos. O E-Social, até para você falar dele em meia hora, é muito complicado, até para você escolher o que é mais importante, porque a gente tem aí várias vertentes, vários pontos de atenção. Aqui são alguns dos principais pontos. A gente entende que vocês estão aí no dia a dia, não tem como parar muito tempo, então a gente busca falar através do webinar os principais pontos, tá? Esse material, ele vai ser disponibilizado para os participantes, sim. A gente vai enviar, vocês deixem o e-mail de vocês aí no login, que a gente vai enviar essa apresentação através do e-mail de vocês, tá? Então, vou abrir agora para perguntas. Vocês podem estar enviando perguntas no bate-papo que a gente vai estar tentando responder aqui a todas as perguntas. Podem enviar, estou aqui aguardando já o início das perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre o fechamento da folha. Ficou na dúvida no fechamento da folha. Acredito que seja quanto ao período de fechamento. Se puder confirmar se a dúvida é essa. Vou dar um exemplo sobre o período de fechamento. É isso mesmo. É o período de fechamento. Vamos supor, ele está dando um exemplo que fecha a folha do período de 21 a 20. A gente não tem opção de você dizer assim, eu estou pagando uma hora extra no mês anterior, estou pagando feriado no mês anterior. Porque o que acontece? O E-Social, ele quer pagar tudo com juros. Se você deixou de pagar uma hora extra para o funcionário do mês passado, você tem que ir lá, retificar e pagar aquela competência com juros. Agora eu vou pensar assim, eu vou continuar fazendo assim. Beleza. Você pensa que você tem um feriado no dia 28/6, por exemplo, é o seu feriado, e você fecha a sua folha de 21 a 20. Então, nesse período de 21 a 20, de junho, que você fechou, você não tinha nenhum feriado, você não pagou feriado. Seu feriado foi dia 28, fora do seu período. Aí, lá na competência de julho, você pagou de 21 a 20, aí você pagou esse feriado. Mas dentro de julho, você não tem nenhum feriado. O E-Social vai reparar que você pagou um feriado, sendo que julho não teve feriado.
você vai estar evidenciando que você está pagando alguma coisa referente ao mês anterior. Então, mesmo que a gente ache que eles não terão como perceber, vão ter situações que eles vão ter sim como perceber se você está pagando projeção ou não. O que eles dizem? Se você deixou de pagar alguma coisa do mês anterior, você tem que retificar e pagar com juros sobre o mês anterior, tá? Isso é fato gerador de imposto de renda. Eles não aceitam que isso seja enviado fora do prazo legal, tá? No caso de dependente, temos que colocar a data de nascimento dos pais correto, pois antes colocava. Ah, sim, o cadastro de dependente também ele fica bem mais evidente. Só que o que a gente precisa focar? Quem é dependente de imposto de renda. Se você está usando o campo de dependente só como filiação, não precisa. Mas se a pessoa for dependente de imposto de renda, ou dependente de assistência médica, dependente de plano odontológico, que são as informações que a gente leva para a DIF, aí sim você tem que ter CPF, você tem que ter data de nascimento, nome correto, tudo correto, tá? Você não pode ter um dependente de imposto de renda ou de assistência médica sem a data de nascimento correta, sem o CPF correto, mas se a pessoa não for dependente de nada, aí você não precisa se preocupar, tá? É mais a parte do fechamento de folha, sim. O que a gente entende é que ela vai ter que ser mês completo, de 1 a 30, de 1 a 31, tá? Sobre os contratados terceiros, ele entra junto com a folha. Bem, o que está obrigatório, o envio na folha, é prolabores, estagiários, a parte de autônomos. Eles dizem que é opcional, que são aquelas pessoas que a gente gera o RPA. Só que é um opcional meio que a gente fica na dúvida. Por quê? Você vai ter que pegar e gerar na hora que você for informar o RPA, você vai ter que dizer na hora as informações dele, pista, nascimento e tal. Então, a gente orienta aqui, se você tem um autônomo contínuo, aquela pessoa que é seu motorista, está sempre prestando serviço com você, vamos escriturar eles e vamos deixar eles no social para você pegar e ter esse controle melhor. A parte de terceiros, ela não está enquadrada, mas se você gerar RPA para a pessoa, para pagamento, aí sim, a gente precisa fazer o envio, porque o E-Social está substituindo o CEFIP e tudo. Então, se você tem que declarar algum encargo para o pro profissional, você precisa fazer o envio, tá? Bem, tem uma outra pergunta aqui. No caso de atestados, tem várias filiais. Terá que concentrar em uma única pessoa ou poderá continuar cada unidade lançando? Pode deixar cada unidade lançando, não tem problema nenhum. Cada pessoa vai ter acesso à tela do sistema e ele vai gerar XML de onde for feito o lançamento, não precisa estar centralizado. Até porque o certificado digital vai estar no servidor, então no servidor você já vai estar dando autonomia para o sistema fazer a transmissão dos eventos. Então pode ficar cada ponta realizando seu lançamento sem problema nenhum, tá? Quando tem retificação na folha de pagamento, sairá nova guia de FGTS? Sim, essa é a grande jogada que eles querem até fazer, né? Por quê? Por exemplo, você deixou de pagar 2 horas extras de funcionário no mês passado. O que você vai ter que fazer? Você não pode mais esse mês botar 1 hora extra no mês anterior e pagar. Você vai ter que abrir a folha, retificar a folha dele do mês passado, fazer esse envio, pagar essas 2 horas extras e pagar tudo com juros. Aí você vai gerar uma nova guia de FGTS, uma nova guia de INSS e pagar os devidos juros do mês passado para esse mês, ou do mês que você for fazer esse pagamento até agora. Então, vai sim gerar uma nova guia com os devidos juros e correções da ocasião até a competência atual, tá? Então, essa parte de retificação, ela vai ser bem mais fácil, uma vez que você vai precisar trabalhar só um funcionário, não vai precisar mais fazer da empresa inteira, mas em compensação, ele já vai te gerar com os juros corretos, tá? Acho que foi todas as perguntas.
Gente, eu espero muito que a gente tenha clareado um pouco. Hoje a gente recebeu aqui pessoas também que não são clientes, já para a gente já ajudar um pouco, explicar como que o nosso sistema vai estar trabalhando. Então, esse material vocês vão receber, a nossa equipe de marketing vai estar fazendo o envio e qualquer. Desculpa. Se tem alguma pessoa que é cliente e não participou ontem do nosso webinar específicos para cliente, vai ficar daqui a 3 dias disponível no portal do cliente. Você consegue assistir o webinar novamente, tá? Consegue baixar, enviar para outros profissionais também que não tenham participado. Ontem a gente falou especificamente das rubricas, a gente ilustrou bastante o processo de geração de guias, como vai funcionar. A parte da rubrica, ela é o coração da folha de pagamento, que é você pegar o seu evento e fazer uma correlação com as rubricas do E-Social. É através das rubricas que vai ser feita a geração da guia de pagamento automática. Uma vez que você não tem mais a opção de simular, isso vai ser feito automaticamente através da correlação das rubricas. Tá? Então, a rubrica ela tem esse papel fundamental, que a gente considera mesmo o coração, que é você fazer essa associação, essa correlação de cada evento da sua folha de pagamento com o código que o social disponibilizou. Tá legal? Gente, qualquer dúvida, qualquer questão que tenha ficado, se também fique à vontade para abrir um ticket, para ficar mais, mais detalhado. E qualquer dúvida a gente está à disposição, vocês podem entrar em contato. Só a última aqui para a gente fechar. Desconto de falta do mês anterior. Bem, a gente não tem nada de mês anterior no mês social. Ele centraliza tudo em 1 a 30, 1 a 31. Você não tem a possibilidade de enviar mês anterior no mês social, tá? A gente se despede, esperamos bastante que tenha sido proveitoso, que vocês tenham conseguido sanear um pouco das dúvidas e até um próximo encontro. Tá legal? Um bom dia de trabalho a todos, até o próximo.